Fala, povo do futebol subversivo, mais uma resenha subversiva e hoje eu estou com um convidado aqui especial, Felipe Trombini, torcedor do Varginha, a terra do ET. Quem diria que o Varginha, que começou do Big Brother, chegaria na reta final aí podendo classificar e surpreender os grandões do módulo 2, né? Aimorés, Uberlândia, todo mundo aí está correndo o risco de ficar de fora e o Varginha está na hexagonal final. Felipe, muito bem-vindo, cara. Muito obrigado pelo convite e pelo espaço. E aí, qual que é a sua expectativa aí para essa rodada do fim de semana? Imagino que a semana em Varginha está girando em torno aí da última rodada do Campeonato Mineiro, né? É um assunto bem falado aqui na cidade. Haja visto até que temos duas equipes que estão disputando o módulo 2, né? Temos o Boa Esporte aqui e o Varginha. As duas campanhas estão sendo muito consistentes, apesar de que o Varginha ele vacilou muito no começo. Você fez até a brincadeira aí do Big Brother, né? Que a gente teve o técnico Adson Neri, um dos participantes do Big Brother, né? Fazendo, outros realities também. E você vê ali que teve toda uma preparação anterior que não foi utilizada porque trocou-se o técnico bem nos primeiros jogos disputados, justamente com o técnico Adson Neri. E a que pese não foi responsabilidade dele, né? Essa troca foi uma luta, algumas derrotas no começo que atrapalharam bastante. Com a volta do técnico Thiago Miguel ao Varginha, aí você vê bem a impressão digital dele no trabalho que é feito, e aí deu essa recuperada. E agora a gente está vendo que, de novo, o Varginha se coloca naquela posição de ter que pôr uma faca no dente para cima. Não tem folga, não tem saldo de gols que coloca na frente. Então, só a vitória interessa ao Varginha. E a equipe do Boa, ele está dependendo principalmente aí do confronto com outro grande clube, que é o Uberaba também, que também vai vir com a faca entre os dentes. Né? Então, são 4 times disputando 3 vagas esse final de semana. O rival, então, pode ajudar o Varginha, né? Porque se ele ganhar do Uberlândia e o Varginha fazer o dever de casa aí contra o Nacional, que já não tem aspiração nenhuma, nem a classificação, nem a rebaixamento, os dois times aí da cidade vão estar classificados para o hexagonal final. Ao mesmo tempo, o rival também pode ficar, durante todo o campeonato, frequentou o G6, pode ficar de fora e o Varginha entrar. Já que você abordou essa questão da rivalidade, que é uma rivalidade um pouco diferente, né? Porque o Boa Esporte não é um clube de Varginha, né? Ele vem de Ituiutaba, muda o nome para Boa, para disputar o Campeonato Brasileiro da Série B. O Boa Esporte acaba caindo, hoje joga o módulo 2 do Campeonato Mineiro, mas continua na cidade de Varginha. Como que é essa relação? A pessoa que mora, que nasceu em Varginha, ela se identifica mais com Varginha ou comprou a ideia do Boa Esporte? Os números que eu tenho do ano passado e desse ano, e olhando o boletim de ingressos vendidos do primeiro clássico, Boa e VEC, do ano passado, e o primeiro clássico Boa e VEC desse ano, demonstram que o torcedor está torcendo mais pelo Varginha. Está saindo de casa, está pagando ingresso para assistir ao Varginha e não ao time que vem de Ituiutaba. Na ocasião, o Vargense até gostou da ideia de ter um time que estaria brigando para ir para a elite do brasileiro. À medida que ele foi caindo, a gente ficou meio sem chão. Com a refundação do time do Varginha, voltou aquela coisa legal. Alguém está com o nome da minha cidade no peito. E é realmente vindo daqui da cidade. Inclusive é da SEMEL, Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, com toda a estrutura de treinamento, forma muito dos jovens, ou seja, sempre tem uma grande quantidade de jogadores aqui em Varginha, prontos para disputar algum tipo de campeonato. Na seleção brasileira temos uma jogadora, e equipes como Portuguesa, interior de São Paulo principalmente, vários dos varginhenses vão jogar para lá. Então, e agora nós temos 2 equipes aqui também para revelar mais nomes, né? O Varginha tem o futebol feminino, que você está dizendo? Não. Tem jogadoras de futebol feminino em Varginha que, não tendo times aqui na cidade, vão buscar em outra cidade, né? Hoje joga na seleção brasileira.
Isso, joga no Palmeiras e agora na seleção brasileira. Se eu quiser, eu pego o nome aqui, certo? Pois é, né? É o que a gente conversou com torcedores de outros clubes que jogam as divisões inferiores dos estaduais, né? É uma necessidade do clube de sobrevivência subir para ter estrutura, a cota de TV da primeira divisão do Mineiro, para poder justamente fortalecer a categoria de base, futebol feminino e começar a marca expandir, né? Para furar a bolha da cidade e começar a ser uma referência, no caso do Varginha, no sul de Minas. A expectativa de vocês, eu sei que tem um hexagonal que é outro campeonato à parte, mas já dá para sentir um pouquinho do gostinho de jogar no Mineirão, jogar com o Cruzeiro, Atlético, América. Eu sou um pouco diferente dos outros torcedores, tá? Porque eu sei que assim, você tem que jogar com o comportamento daquele campeonato que você vai disputar. O Varginha, ele fica muito assim, o próximo jogo, e é tudo sempre no desespero. Não sei, tá? Eu quero muito ver o Varginha ganhando, principalmente quando a disputa agora vai ser contra um time que não tá vendo perspectivas. Só que o Nacional, ele sempre dá trabalho, ele não vai entregar fácil. Ano passado ele já deu trabalho no módulo 2, esse ano ele também dará trabalho. A surpresa mesmo foi o Tupinambás. Ele veio em Varginha, ganhou de 4-1 do Varginha. Esse ano ele está rebaixado, não sei o que aconteceu. Mas o Varginha, ele vai manter essa tentativa de todo jeito de subir. Se subir, ou troca, ou adiciona muitas peças, troca bem o comportamento do time, ou não sei como é que vai ser, sinceramente. Porque você tem que se comportar que nem o time, a competição que você está. Que o exemplo, para fechar esse comentário, seria quando o Cruzeiro caiu para a Série B. Notou-se que trocou o técnico e estavam fazendo algumas contratações nível Série B. O pessoal fala, peraí, você tem que jogar nível Série A. Você quer voltar? Joga nível Série A. E não foi o que aconteceu, ele permaneceu mais um ano, isso dando um exemplo aqui do time mineiro, né? Não, e a perspectiva de jogar a primeira divisão no ano que vem, imagino que para a região é enorme, né? Para conseguir patrocinadores, atrair jogadores. Uma vez que a Caldense caiu, né? Você teria o Varginha como um representante do sul de Minas, né? Do Campeonato Mineiro do ano que vem. Além do fato que o campeonato da primeira divisão ele abre perspectivas de competições nacionais, pegar um brasileiro de Série D, Copa do Brasil, abre de fato, né, as portas do clube aí para um outro cenário que é diferente do módulo 2. Mas voltando à nossa realidade, né, que hoje é o módulo 2. Classificando no fim de semana, hexagonal final, temos o Betim, temos o time também do Aimorés, que acabou dando uma caída, mas mostrando um futebol bem consistente. Quem que você acha que vai ser a pedra no sapato aí nesse hexagonal? Sem sombra de dúvida, o Betim. O Betim está muito forte, está muito bem organizado, taticamente e até financeiramente. Você vê que ele se comporta diferente dos outros na tabela. O saldo de gols é muito maior, o número de vitórias é muito maior. Ele vai ser uma grande pedra no sapato. O Uberlândia, se passar para o hexagonal, vai ser uma surpresa também. Ele veio melhorando, ou seja, a gente ainda não viu ele parar de melhorar. Ele vai continuar melhorando ainda no hexagonal. O time do Aimorés, se passar, ele mais ou menos tá demonstrando que chegou onde tinha que chegar. Ou ele mantém do jeito que está e fica quase vai, não vai, ou ele vai ser a surpresa negativa também. Porque quando você já chegou no seu topo e começa a se desgastar, Queimou o combustível todo, né? já, né? Queimou o combustível, exatamente. A gente tem o Itabirito também que está chamando a atenção, né? Joga num estádio bem modesto, que acaba sendo um fator importante, né? Para o time que joga em casa, quando tem esse estádio mais acanhado, com uma torcida que tem comparecido, né, no estádio menor, e tem jogadores de expressão. O Patrick, por exemplo, que jogou no Atlético Mineiro, no Sport, está jogando hoje no time do Itabirito. Também pode ser um candidato aí a dar trabalho, né, nesse hexagonal. Concordo com você, porque a torcida está do lado do jogador, né? Um estádio pequeno, o pessoal com a cara na grade. Então, quando
o goleiro a seu favor está perto de você, ele está sentindo que tem 300 pessoas fechando. Quando aí troca, vê o goleiro da equipe reserva, acabou. Você vai sentir aquele bafo do torcedor atrás de você. Isso é um fator muito, muito importante. O fator casa é o 12º jogador, né? Muito importante para a competição. E aí no Melão, Felipe, como é que a torcida do Varginha se comporta? Tem uma torcida organizada, a torcida tá comprando a ideia do acesso, está comparecendo? Tem 2 torcidas, tem a ET Louco e a Força Jovem de Varginha. Só que eles estão sempre misturados, é uma barulheira, é um batuque que vai do início ao fim do jogo, só para no intervalo, o pessoal corre para fazer aquele lanche. E o torcedor mesmo gostou muito de ficar indo até o estádio no dia da vitória que é garantida, que é o jogo contra o Boa. Já são 4, já estamos 4 vezes ganhando, o freguês é garantido. Então sempre lota muito mais nesse dia. Agora, nesse último jogo, a gente quer ver como é que vai ser a interação de verdade, né? Com A diretoria o está fazendo torcedor. alguma promoção, alguma coisa para atrair o torcedor? Infelizmente, não. Infelizmente, eles estão num momento complicado, vem demonstrando desde o início do ano, e depois do jogo do Clássico, eles subiram o preço do ingresso, mantendo em R$ 30 sempre, para poder sobreviver para o hexagonal final. Tá, e a galera vai participar aí dessa rodada decisiva? O jogo é fora de casa, vai ser em Muriaé? Tem caravana, van vindo? Não temos van. Não, essa parte não, nem no ano passado a gente conseguiu participar também em jogos fora. Ah, entendi. Ó, fica a dica aí para a diretoria, né? Temos que fazer um sócio torcedor bacana, atrair aí para o hexagonal, porque é o jogo da vida, né? São 6 times para 2 vagas. É o que a gente falou aqui, é o representante do sul de Minas que pode ocupar esse espaço a partir de 2024 na primeira divisão do Campeonato Mineiro. E o Felipe falou aqui do ET, né? Até da torcida leva o nome. O mascote do clube é o ET, né? É o mascote informal do clube, é o ET. Né? O Ituiutaba preferiu manter o mascote anterior, que era uma coruja, e o ET é o mascote informal do Varginha. Não tem ainda assim o desenho que é o ET. Só que a ET Louco e a Força Jovem são as torcidas, já tem o seu ET, cada um de um jeito, né? Sem contar os diversos que estão aqui pela cidade também. Todos convidados a conhecer aqui Varginha, a famosa caixa d'água em formato de nave do ET também. Legal, bacana demais. Eu já tive oportunidade aí de tirar uma foto com o ET de Varginha. É um atrativo, né? Eu acho que os torcedores visitantes sempre vão querer ir a Varginha um pouquinho mais por causa disso também. E seria legal, né? Um mascotão do ET aí, duelando com o galo, com a raposa. Seria um atrativo bem bacana mesmo para a primeira divisão. O Sem Felipe, dúvida. e diretoria do Varginha, cara? Qual que era o planejamento? Era estar disputando esse acesso? Era consolidar no módulo 2? O que você sente aí? Há um profissionalismo em cima do projeto ou as coisas estão acontecendo porque estão acontecendo mesmo? Eu não consigo, primeiro que eu não faço parte da diretoria, eu não posso falar em nome do time, mas eu não consigo dar essa resposta do ponto de vista que eu estou, que é sendo o torcedor. Não tem uma comunicação muito clara, não tem assim um projeto muito claro do que vai ser. O site do Varginha saiu do ar esse ano. Eu não consigo assinar um sócio torcedor. Foi cancelado o sócio torcedor esse ano. A gente fica sabendo aonde vai ser vendido o ingresso poucos dias, tipo 3 dias, 4 dias antes da partida. Às vezes é somente na portaria que a gente fica sabendo o valor. Na hora, né? Na hora de comprar o jogo. Enfim, falta só um pouco mais de clareza e de outras formas de entrada de dinheiro para a equipe. Como aconteceu no início do ano, foi feito um treinamento fora da cidade, 100 quilômetros de distância, faltando alguns dias para começar o módulo 2, foi dispensado a maior parte do elenco que treinou e o treinador Thiago Miguel inscreveu em cima da hora, faltando minutos para fechar
a janela para o módulo 2. Começou de um jeito meio esquisito, demorou a pegar a liga, né? Ou seja, as questões extra-campo também interferem a questão dentro de campo. Não são só as vitórias, né, que contam, porque todo jogo ele gera custos para os clubes. Todos os clubes pagam estrutura, pagam os árbitros, pagam taxas para a Federação Mineira, né? Então você tem que ter outras formas de entrada de dinheiro e parece que não está claro, não fica claro para o torcedor, para um possível patrocinador. Por exemplo, não tem um clube social atrelado, não tem, por exemplo, se ela for clara conosco, tipo o Boston City, que é o time de Manhuaçu, que está disputando agora a segunda divisão do Campeonato Mineiro. Ele está deixando claro, a nossa intenção é formar jogadores para negociar com a Liga dos Estados Unidos, a MLS. Fechou, eu já sei o que esperar de você, eu já sei até onde você vai. Ou não, eu quero atrair turistas para essa cidade, independente se vai ser com a grande vitória apertada, eu quero turistas, como outras cidades podem fazer, como é a Liga Americana. Ou, por exemplo, não vai ser o caso de Varginha, que não tem o estádio próprio. Às vezes você está pagando caro para entrar no estádio, mas vai ter manobrista, vai ter segurança, vai ter todo tipo de facilidade, tem um monte de restaurante, acabou o jogo, você fica no camarote, ainda fica comendo e não sei o quê. Outras coisas além do futebol. Que é isso que está faltando agregar. O estádio é municipal, certo? Estádio Municipal de Wilson Melo, que tem o apelido de Melão. O Varginha e o Boa pagam para jogar aí ou a prefeitura é parceira e cede o estádio? Nesse caso, deve ser a prefeitura quem cede o estádio, devido a ser Varginha, o Boa Esporte. Nós temos uma equipe chamada Registânia de futebol amador usando o estádio também para uma Copa aqui regional. E nós temos também a base do Varginha, mandando jogos sub-15 e sub-17. Então, como são muitas equipes de competições diferentes, é cedido pela prefeitura. Qual que é a capacidade do estádio? Se eu não me engano, 16 mil pessoas. Ou seja, dá para chegar até na Série A jogar aí, né? Exatamente. Toda a estrutura para receber uma equipe de porte nacional. Como já recebemos aqui jogos do Cruzeiro, do Atlético, do Corinthians. Eu fico meio doido às vezes. Diego Forlan jogou em Varginha. Diego Forlan veio com o Internacional. Vida história, né? Entendeu? Aquele chinês que jogou pelo Corinthians, o único jogo foi aqui em Varginha. Zizal, o único jogo dele foi na cidade de Varginha. Lembro bem. Lembrei, lógico, eu lembro da bagunça que virou a cidade. Nunca teve tanto policial para cuidar aqui das saídas, não sei o quê. Nos jogos de grande expressão, a polícia militar reforçou bastante a segurança, né? Nunca aconteceu nada, nunca teve conflito. Teve uma vez aí da final da terceira divisão com o Boa Esporte e Guarani, se eu não me engano, de Campinas, que os torcedores já chegaram, assim, eu vi, eles chegando já meio doido, já chapado, falei, é hoje, né? Quando não tem ninguém alterado, é jogo de interior, é paz, é uma diversão, todo mundo sai cantando. Pois é, quando você falou do jogo do Corinthians, já é legal ter a festa na cidade. E quando você pensa na possibilidade dessa festa ainda vestir a camisa da sua cidade, né, levar o nome da sua cidade, aí fica mais saboroso ainda, né? E você bem citou, né, que tem a segunda divisão, né, do Mineiro, que na verdade é a terceira. Vale uma curiosidade, né? Por que o módulo 2 é o Campeonato Mineiro do módulo 2? É porque a gente tinha o caso de algumas equipes jogarem Campeonato Brasileiro estando na segunda divisão do Mineiro, só que isso não pode. Então tiveram que desmembrar, né? O mais recente, se não me engano, foi o América Mineiro, quando jogou o módulo 2, estava na Série C do Brasileiro também. Então, você teve que desmembrar a primeira divisão em duas para criar um mecanismo, né, jurídico, assim, para que as equipes pudessem jogar competições nacional. Então, aqui em Minas, para quem não conhece, tem essa curiosidade. A segunda divisão é o Campeonato Mineiro do módulo 2. Eu vejo que isso pode voltar a acontecer. Se você pensar que o Atlético, se ele subir para a Série C,
ele vai acabar priorizando a competição nacional. Ele pode ficar fraco no campeonato estadual. Você pode ver o Betim, se ele passar, se o Patrocinense, porque essas equipes não vão fazer igual só tem Cruzeiro, mais Atlético, ousado. né? A Tombense, que pode, de um ano para o outro, estar numa Série B de brasileiro. Isso em São Paulo é muito comum. São Paulo realmente. também trabalha assim. São Paulo é a Série A2, justamente porque os times precisam de jogar competições nacional. A Ponte Preta esse ano estava jogando a segunda divisão do Paulista e joga a Série B do brasileiro, né? Exato, Então, porque as equipes do interior, elas não vão ter elenco, desculpa, é que assim, as equipes do interior elas nunca vão ter o elenco que uma equipe da capital tem, ou com um grande recurso tem. Então, que é o que todo mundo que tem um time maior de grande expressão pensa. Por que tá jogando 3 competições? Vai desgastar, vai lesionar. E as do interior não. É essa aqui a estadual vai ficar esperando um pouquinho, né? Pois é, deixa eu aproveitar e abordar com você uma situação. Competição única no ano. Por exemplo, o meu irmão é torcedor do Tupi, somente torcedor do Tupi. Ele curte ver o time dele durante 2 meses no ano. Não seria. A gente está com 3 divisões, tem bastante clube. Não seria legal a federação voltar a pensar em promover a Taça Minas Gerais no segundo semestre, dar calendário aos clubes? O Varginha subindo, ele vai ter que esperar o ano que vem para poder montar um time. Se tivesse uma competição no segundo semestre que desse ele uma vaga na Copa do Brasil, poderia ser um atrativo, né, para o time ficar em atividade. O que você pensa disso? Eu penso também que a federação sabe os times que estão relacionados, que não são todos que vão ter fôlego financeiro para muitas participações em. Já é difícil viajar dentro de Minas Gerais uma vez. Se eu tiver que viajar 2 vezes todo o estado de Minas Gerais de novo, né? Eram 9.000 quilômetros que só o time de Varginha ia ter que percorrer. Então é mais ou menos o que os outros do módulo 2 iam ter que percorrer também para ir nos seus vizinhos e não sei o quê. Apesar de que os times que estão mais ao norte, né, vão estar mais perto. Nós aqui ao sul teríamos que dar uma rodada mais considerável, né? Então, eu acho que a federação também tem essa consciência de que, como estão. Varginha não, Minas Gerais é imensa, né? Quase se fosse um país, seria muito maior do que muitos países da Europa, né? Então, como é muito espalhado, teve que parar essa outra competição. Mas uma coisa que seria interessante mesmo é você ter o time B. Um time B jogando, ou você emprestar o time, como já aconteceu, o Varginha emprestou o time a um time da segunda divisão, o Valério Esporte Clube. VEC também, né? Valério de Itabira. De Itabira, exatamente. Quase subiu, né? Bateu na trave, acho que foi para o norte, se eu não me engano. Isso mesmo. Justamente o norte. Eu entendi a sua colocação da federação. Provavelmente, lógico, se os clubes tivessem o interesse, eles iam se manifestar e possivelmente aconteceria, né? Isso. Mas o que eu estou te provocando é que eu acho que a federação ela deveria ser menos passiva e ser mais parceira dos clubes. Muitas vezes o que me parece que a Federação Mineira ela se preocupa muito com os clubes da capital e esquece até mesmo o Tombense que está na Série B, esquece os clubes do interior, não é parceira desses clubes. Porque hoje você transmite via um canal de YouTube, você faz uma parceria aqui, outra ali, você poderia vender essa competição, arrumar um parceiro, né, para financiar e dividir melhor também, né? A própria cota de TV da primeira divisão, ela é muito desigual, né? Atlético Cruzeiro ganha uma cota muito grande, o América depois vem com um pouquinho a menos, e os clubes do interior, independente de estar em divisão superior nacional, hoje o Tombense, mas já tivemos o Boa Esporte, o próprio Tupi em Série B, ganhando igual os clubes do interior que acabaram de ser promovidos. Isso ajuda também a dificultar o futebol. Então, a gente torce, né, que a gente tenha um calendário um pouco mais extenso aqui em Minas Gerais, que é muito gostoso, né, Felipe? A gente poder viajar, conhecer outra cidade, fazer amizade entre torcida. Eu também sou um observador dessa vontade, mas a gente vê assim, uma coisa muito antiga tentando levar até o limite. Agora a gente está observando aí a criação da nova Liga Brasileira,
e 2 grupos brigando por ego, né? É Libra de um lado e Forte Futebol do outro. Eu tenho um time que tem que ganhar mais dinheiro porque eu sou maior que você. Ao invés de todo mundo falar, vamos dividir esse bolo por igual e brigar para ganhar dinheiro mais na frente. Sem esses times não tem competição. Você é grande? Joga sozinho. Vai, joga, seria o né? caso chuta a bola na parede. Que do até modelo mais inglês, né? até De chegando aí. A liga, né? Não, porque até chegando nesse ponto o seguinte, porque se você tem a competição nacional se organizando dessa forma, as estaduais que vão mandar classificados têm que se organizar dessa forma também. Porque não tem, tipo, vem cá, por que você está me mostrando esses times aqui? Porque eles se classificaram nesse formato que você está propondo, né? De pontuação, hexagonal, tá. Então eles merecem estar nessa outra competição aqui, Copa do Brasil, Série D. À medida que for trocando o modo de classificação, trocando o modo de negociação de direitos, você vai ter isso daí que você está querendo. Que todos nós merecemos, inclusive, porque a gente já vê isso funcionando nos Estados Unidos, funciona na Europa, funciona na Liga do México. A Inglaterra é o maior exemplo, né? Que você pega a 8ª divisão e você tem clubes estruturados. Exatamente. Porque você tem uma divisão mais igualitária, respeitando o tamanho também dos clubes, né? Mas não é uma questão muito distante, igual é no Brasil, hoje as cotas de TV. E você tem uma valorização também do futebol regional nas divisões inferiores. Aí vem uma tese, cara, que eu já falei aqui no canal outras vezes, com todo o respeito à tradição dos estaduais, hoje eu penso que abaixo da Série D você deveria ter outras divisões regionalizadas. Que a Série D tivesse 26 acessos, 26 rebaixamentos. E você fizesse a competição com 26 clubes, você faria a 5ª divisão como estadual, a 6ª como Moto 2. Você poderia começar a regionalizar e com isso você garantiria um calendário um pouco mais folgado para os clubes que jogam primeira, segunda, terceira divisão e ao mesmo tempo dar um calendário maior para os clubes do interior, os clubes de divisão inferiores. É mais uma ideia aí que pensa futebol, né? Eu não tô lembrando aqui o nome do jogador, que ele tá cuidando da 4ª divisão, ele que refez a divisão de distribuição de times e melhorou a distribuição, porque ele, por ser jogador, já havia participado dessa categoria, soube da dificuldade, né? E aí ele falou, a minha maior dificuldade é o seguinte, tem poucos times com muitos jogos e muitos times com poucos jogos. Não tem como redistribuir isso. Não tem. Porque esses poucos times, Série A, 1 ou 2 competições internacionais, uma Copa do Brasil, e aí você tem os outros centenas de times com só o estadual. Só o estadual e um pouquinho de 4ª divisão já é desclassificado. E fica parado até o ano que vem. Sim. Daí que o trabalho maior, não apenas a divisão do dinheiro de imagem. Porque se você dividir igual para todo mundo, todos vai parecer o que a Copa do Brasil faz hoje. Você vai ganhando à medida que você vai permanecendo, vai avançando. Se você fizer essa divisão por igual, ainda assim não é o suficiente para eu esperar até o ano que vem. Então você também tem que ter aquela educação maior da comunidade em volta, porque futebol, se você olhar somente dentro das 4 linhas, sim, é uma perda de tempo, são homens correndo atrás de uma bola. Agora, se você olhar em volta do estádio, você vai ter o barzinho, você vai ter alguém fazendo um salgado, é um manobrista, é o hotel, é o que eu vou fazer depois do jogo, é um shopping, é um parque, é uma coisa. Se você não organizar em volta, aí realmente é um desperdício, porque você está trazendo turistas. É caro ir para lá, mas tem isso, eu não vou perder tanto meu tempo. É um lugar legal de visitar. Uhum. Se tivesse um estádio de futebol dentro do museu de Inhotim, nossa, tava todo mundo brigando para mandar os seus jogos lá para dentro. Porque é um lugar maravilhoso. Vou te dar um exemplo, né? Uberlândia. Uberlândia, o estádio fica dentro do Parque do Sabiá, que tem zoológico, exato, tem pista de corrida, é um parque ecológico que tem um estádio de 50 mil pessoas cravado dentro dele. Isso enfim, as particularidades, né? Exato. Mas tem o turista do futebol também, o cara que quer ver o estádio daquele clube. Isso.
cara que de repente não está tendo nem jogo em Uberlândia, em Varginha, Sim. mas ele está a trabalho ou vai visitar um parente, ele quer ir lá na fachada do estádio, tirar uma foto, ver como é que é. Isso, de fato, existe, né? Existe e a gente tem que começar a repensar isso de uma outra forma, porque os estaduais cada vez mais estão perdendo, até os clubes grandes não estão enchendo mais os estádios do interior igual enchiam antigamente. Hoje a gente vê Cruzeiro e Atlético jogando para 5 mil pessoas no interior, não está sendo um atrativo assim tão grande igual já foi até 10 anos atrás. Felipe, e cara, para a gente poder caminhar aqui para o final, cara, eu não tenho como não te perguntar, cara. Varginha e Nacional, qual que é o seu placar, qual que é a sua aposta? E vai ser com sofrimento ou vai resolver no início, vai golear? O Nacional já não quer saber mais do campeonato? O que você tá, que tá passando na sua cabeça, cara? Rapaz, o histórico pregresso desse time, que uma boa parte dele está aqui desde o ano passado e o jeito que está se comportando agora. Placar de 1-0, só tem um problema. A única coisa que não é regular é se é primeiro ou segundo tempo. Mas sempre sai um gol. Rapaz, do último jogo saiu gol cedo. O anterior demorou. Mas é sofrimento, pô. Nossa, me pegou, mas é 1-0, viu? Porque uma coisa que o time de Varginha faz muito é chutão de fora da pequena área. Então, até finalmente essa bola achar o gol, demora. E tem que ganhar, né, Felipe? Final do primeiro tempo, é um muito gol. remoto, né? Final do primeiro tempo, um gol. Esperar para o Nacional, tipo, não tomar esse gol e voltar com ódio nos olhos no segundo tempo. Agora você vai ver, sabe? Pô, pode ter aquela famosa mala branca também, né? Não vale nada para o Nacional, mas tem outros clubes aí. Teve um time aí numa outra competição, aí, que 6 dos seus jogadores falaram: vou embora, né? Teve. Eu não sei, tá? Não tô falando nada, até porque o Varginha não vai ter dinheiro para dar uma mala branca dessa, né? Eu assim, mas às vezes acontece um trem, entendeu? Mas não sei. Né? Pois é, porque dependendo do resultado, né? Os jogos são simultâneos, o Boa Esporte e o Uberlândia pode fazer um jogo de compadre lá também. Lembrando que a situação aqui de tabela, o empate do Varginha, o Boa Esporte teria que ser goleado pelo Uberlândia, né? Para poder classificar com o empate. Então é vencer ou vencer, né, camarada? Vencer ou vencer. Só a vitória nos interessa. Isso aí, cara. E espero poder conversar contigo aqui no hexagonal final. Eu acho que a campanha do Varginha foi bem bacana nessa superação. Teve a questão da dispensa dos jogadores, teve a aposta do ex-BBB, né, o treinador Hades, que acabou sendo, de certa forma, marketing para o clube. Não vingou tão bem dentro de campo. Foi um início de campeonato muito ruim do Varginha, mas que se recuperou e agora pode surpreender. E eu vou dar aqui meu pitaco, hein? Ano passado, os 2 clubes que classificaram em cima da hora nas últimas posições foram o que subiu, que foi o Democrata de Sete Lagoas e o Ipatinga. O Ipatinga classificou nos últimos minutos do jogo dele e subiu com folga. Quem sabe a situação aí não se repete. Eu espero que o Varginha acompanhe o Betim. O Betim tá atropelando, viu? Você torce para o Betim? Não, eu tô vendo, aquele capacetinho lá não é à toa. Os caras estão com um escudo e o machado na outra. Machado mesmo, tá vindo e tchau pra vocês. E tem a estrutura da capital, né? Você tem muito jogador ali do Coimbra, que é um clube empresa, que estava no Vila Nova, na primeira divisão. Você tem o Luan, no time do ex-Palmeiras, no time do Betim. Uma boa estrutura de CT, isso tudo acaba fazendo a diferença, né? Exatamente. Felipe, mas é isso, amigo, cara. Sorte aí pro Varginha, sorte pro futebol do sul de Minas e vamos acompanhar essa rodada. Hoje tá fácil, né? Aquele sofrimento de ficar no radinho aqui escutando, acabou. Hoje tem YouTube aí, todo mundo pode acompanhar e essa última rodada aí promete no fim de semana.
Fica um abraço aí para a galera do sul de Minas que está acompanhando o Futebol Subversivo pela primeira vez. Se inscreva aqui, deixa o like aqui para gente, veja os outros vídeos. Tem muito vlog de arquibancada, Felipe. A gente faz direto aqui mostrando que a galera come lá de fora de estádio, churrasquinho tropeiro, o que a galera bebe. Então a gente mostra muito assim, arquibancador alambrado para trás, menos dentro do campo e mais o que acontece aí no bastidor das torcidas. Então fica o convite aí para quem não conhece ainda. Que é sempre a melhor parte, né? Encher o buchinho e ver o time ganhando. Isso aí. Felipe, obrigado, tá? Até a próxima resenha subversiva. Eu que agradeço.